Fala galera, meu nome é Lucas Pereira e esse é o canal da Creative Forge. E nesse vídeo eu decidi gravar como eu pintei esses grids que eu uso no RPG de mesa com os meus amigos. Esse grid especificamente eu vendi lá no site da Creative Forge e a pessoa que comprou pediu pra mim pintar parte dos grids que ele comprou. E aí eu decidi fazer essa gravação só com material nacional e também compartilhar como eu faço pra pintar grandes quantidades de grids. Nesse vídeo aí vocês vão ver que eu pintei 8 grids, mas na verdade eu já pintei muito mais que isso. Os que eu uso atualmente eu já pintei mais de 10, 15, até 20. Então é um processo que ele não é muito demorado, vocês vão ver que é bem simples, e só usando material nacional fica mais fácil ainda. E eu gosto bastante de usar esses grids no jogo, porque atualmente eu tô jogando o D&D, quinta edição, e eles não servem só pra dar uma imersão no jogo, ou pra fazer uma representação visual do cenário que a gente tá, mas também ele serve pra ajudar na própria mecânica do jogo, porque o grid ele tem uma separação, ele funciona como se fosse um tabuleiro pro jogo, e aí a gente consegue respeitar as mecânicas do D&D, porque ele tem esses quadradinhos assim, né, e aí os personagens têm limitação de deslocamento. Então hoje em dia ele funciona muito bem nos jogos, por isso que vale a pena gastar um tempo para personalizar e o jogo fica muito mais legal com esses grids. Inclusive a pessoa que comprou esses grids, ela já comprou mais de uma vez e é muito legal que ela até me mandou fotos de como ele mesmo personalizou esses grids, porque como eu disse, não só para representar visualmente, mas para o jogo ele é bem útil. E é muito legal que aí o pessoal da mesa também fica mais engajado ali e consegue entender melhor o que está acontecendo. E o primeiro grid que eu vou pintar é de madeira, então eu tô usando aquela minha receitinha padrão da Acrylex, o verde oliva, marrom, rústico e ocre. E a primeira tinta que eu tô aplicando é o rústico da Acrylex. E como o primer que eu apliquei nesse grid é preto, depois que secar, essa tinta ainda vai ficar bem escura. E além desses grids maiores, tem também esses menorzinhos, que eu vou aplicar o mesmo passo a passo. E depois de secar, eles vão ficar desse jeito. E apesar de estar bem escuro, é exatamente isso que eu quero. E nesse próximo passo, eu vou fazer uma mistura do verde oliva com o marrom. E eu não vou aplicar na peça toda, eu peguei um pincel menor e fui só manchando a peça do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. E a ideia é criar esse efeito bem irregular das cores que a gente está aplicando. E para os grids menores eu vou aplicar a mesma técnica. E para esses grids de madeira eu tenho 4 desses menorzinhos e 4 desses maiores. E aí eu vou repetindo o processo para cada uma das peças, na mesma ordem. E depois de secar, vai ficar desse jeito. Essa é só a segunda camada de tinta. E agora, com a tinta marrom da Acrylex, eu vou repetir o mesmo passo anterior. E é importante preservar sempre uma região com aquela primeira camada bem escura, que isso no final vai dar um aspecto de envelhecimento bem legal. E agora eu vou aplicar o dry brush com uma mistura do marrom e o ocre. E eu gosto de misturar as tintas no próprio papel, tirando o excesso do pincel. E quando estiver quase seca, a gente começa a aplicar na peça. E eu sei que pode parecer no vídeo aí que eu tô fazendo força para aplicar essa tinta, mas na realidade não. Esse pincel, ele é bem mais macio do que parece aí no vídeo. Então você não precisa aplicar força. Se o pincel tiver com a quantidade de tinta correta, vai ser bem tranquilo fazer essa aplicação. E lembrando que o ideal é não ficar as marcas arrastadas do pincel. E aí eu tô repetindo o mesmo processo nas 4 peças.
depois de ter aplicado em todas, eu gosto de ajuntar elas assim na mesa para comparar como tá ficando o resultado final. Como esse é um trabalho manual, pode ser que no primeiro grid você aplique uma quantidade de tinta e no último uma quantidade diferente. Então, para que faça sentido e fique tudo com o mesmo visual, eu gosto de sempre comparar o resultado em todas as peças antes de seguir para o próximo passo. E o próximo passo é aplicar o wash. E esse wash é uma receita caseira que eu já ensinei no último vídeo. Então, se quiser saber como eu fiz isso, é só assistir e eu dou várias dicas de como fazer ele só com materiais nacionais. E vai aí uma dica bem simples de uma coisa que eu demorei bastante para aprender, que é basicamente usar um pincel certo para o tipo de trabalho que você está fazendo. Um pincel bem grandão assim agiliza bastante para esse tipo de trabalho. Durante um bom tempo eu fiquei insistindo em pincéis menores, que você até tem mais controle do processo, mas acaba levando um tempo muito maior, principalmente quando você tem várias peças para pintar. E depois que o wash seca, fica desse jeito. E agora, indo para a parte do acabamento final, eu vou aplicar um dry brush com a mistura do ocre e o marrom. E essa mistura, na realidade, tem bem mais o ocre, que já é para dar um aspecto de desgaste na madeira e deixar a tonalidade um pouco mais clara. E ainda falando sobre o tamanho do pincel, se você estiver usando um pincel desse tamanho, toma cuidado com a quantidade de tinta, porque ele pode até deixar o processo mais rápido, mas também vai ficar muito mais fácil de errar. E agora eu vou fazer uma mistura do verde oliva com o marrom e aplicar em partes bem pequenas. E é interessante deixar a mistura com um pouco mais do verde oliva. A ideia aqui é dar um aspecto de mofo na madeira. E para essa aplicação, é claro, você tem que usar um pincel bem menor, porque eu não quero passar na peça inteira. Eu vou passar ali no meio e nas extremidades, mas de forma que essa cor mais esverdeada fique em evidência. E como a gente aplicou uma cor mais clara no dry brush anterior, agora quando eu aplicar esse verde, ele vai aparecer muito mais fácil do que se você estivesse aplicando só na camada anterior, que estava bem mais escura, que foi logo quando o wash secou. E agora eu estou aplicando um dry brush com a mistura anterior, o ocre com um pouco do marrom. Mas percebam que o pincel está quase seco e eu não passo na peça toda, porque eu não quero perder as partes em verde que eu acabei de aplicar. E por isso que eu digo que apesar do dry brush ser uma técnica simples, você precisa praticar. Porque às vezes, nesse momento, quando você está finalizando a peça, uma quantidade errada de tinta no pincel pode acabar com todo o trabalho que você fez até aqui. Então, nesse caso, é melhor errar para menos e ter que passar mais algumas vezes do que tentar agilizar e acabar ferrando com tudo. E agora com o pincel menor, eu estou aplicando o dry brush com o marrom puro, também em regiões bem menores e de preferência aonde você ainda não aplicou a cor verde. E esse é um passo importante para voltar com a saturação da peça. Esse marrom vai dar um destaque legal para a madeira. E esse grid de madeira tá finalizado. Depois no final eu acabo sempre aplicando uma camada de verniz fosco. E depois eu junto todas as peças novamente e dou uns retoques finais. E agora o outro grid que eu vou pintar é esse que simula um aspecto de ruas num período medieval. E por conta desses detalhes dessas pedrinhas, ele não tem aquela divisão quadriculada. Mas mesmo assim, isso não atrapalha em nada na hora do jogo. E a camada base que eu vou aplicar é a mistura do rústico com concreto da Acrylex. E apesar de gostar da tonalidade desse concreto e achar bem útil, infelizmente é uma tinta bem fraquinha. E quando eu aplico em cima de um primer preto, ela demora bastante para ficar na tonalidade real dela. Então aí eu apliquei umas 3 camadas. E apesar de ainda não ter feito uma cobertura em 100%, é o suficiente para conseguir seguir para os próximos passos. E agora eu vou usar as tintas amarelo ocre, cinza, rústico e um pouco do preto. Um cinza com um pouco de preto, o amarelo ocre, um
pouco do rústico e um pouco do cinza, e no final o cinza puro. Parece meio confuso, mas a ideia aqui é fazer uma variação de 3 cores diferentes para cada uma dessas pedrinhas. Então eu vou pintar algumas de cinza, outras com cinza mais escuro e o outro com esse amarelo bem desaturado. E depois de testar cada uma dessas cores em um único grid, os próximos eu acabei usando as mesmas cores, mas aplicando uma de cada vez. Primeiro eu apliquei todas as pedras cinzas, depois as com cinza mais escuro e por último as pedras de amarelo. Finalizada essa etapa, tá na hora de aplicar o wash. E foi justamente por causa desses grids que eu acabei querendo criar uma receita caseira de wash, porque como vocês podem ver, a quantidade é bem generosa para uma única peça. Então, se eu pintar umas 20 dessas, eu preciso de uma quantidade bem grande. E depois de secar, vai ficar desse jeito. E para finalizar esse grid, eu vou aplicar o cinza da Acrylex, usando um dry brush e um pincel bem grande. E eu confesso que eu fiquei tentado a aplicar mais alguns passos. Usar de repente um wash de outra cor daria um aspecto bem legal para esse grid. Mas como a ideia é produzir uma quantidade grande, eu decidi que esse seria o último passo. E depois dos 4 finalizados, ficou desse jeito. E como eu disse antes, esses grids eu já uso há um bom tempo. E aí eu decidi fazer uma comparação de um grid que eu pintei há mais de 5 anos atrás e esse que eu mostrei no vídeo. O da esquerda eu usei um processo muito mais simples. Foi basicamente o marrom da Acrylex, um wash e finalizei com um dry brush com o camurça da Acrylex. Eu achei interessante mostrar esse grid mais antigo, porque mesmo um processo simples pode entregar um resultado legal. E aí, curtiram? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa um like e põe nos comentários o que você achou dessa pintura, que assim você me incentiva a trazer mais conteúdos como esse. E nesse vídeo é isso aí, valeu e até mais!